Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Éder Traschini, repórter setorista do São Paulo no UOL. Estou hoje com o para mais uma análise tática do tricolor do Zubeldia. Gabriel, obrigado pela presença, falar um pouquinho do Zubeldia. E o que você está achando desse início do Zubeldia, hein? Já começando com uma opinião sua, tá acima das suas expectativas? Bom, Éder, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um prazer poder falar do São Paulo. Olha, é animador o início do Zubeldia, né? Tudo bem que ele pegou um sarrafo muito baixo pelo que foi feito pelo trabalho do Thiago Carpini anteriormente, ele tinha que solucionar problemas e ainda está solucionando muitos problemas da equipe, mas é um começo animador porque pelo menos parece que ele enxerga algumas das deficiências que vinham do trabalho do Thiago Carpini, né? Principalmente em relação ao meio de campo do time, que acho que era a maior das deficiências, e eu vejo ele utilizando um pouquinho mais alguns jogadores que estavam, de certa forma, esquecidos. Então, isso são duas coisas que, para mim, pesam a favor do Zubeldia. Óbvio que o torcedor, né, já está no Zubeldia e ousadia, Zubeldia e alegria, porque tem as vitórias, mas as vitórias são uma parte importante, obviamente, porque os resultados é que vão fazer a conta no final do ano, é que vão dar, né, as coisas para o São Paulo e para a torcida no final do ano, mas o jeito como o São Paulo vem jogando e as coisas que o São Paulo vem fazendo animam ainda mais do que os resultados. Tem, obviamente, altos e baixos, oscilações, jogos piores, jogos melhores, mas ele mostra que pelo menos ele enxerga as deficiências que aconteciam com o time e vem tentando buscar soluções para elas. Eu acho que você tocou num ponto muito importante e é o que a gente vai falar hoje, que são esses resgates, né? Muitos jogadores que estavam meio esquecidos ali, fazendo uma cadeira cativa no banco de reservas com o Carpini. Inclusive, o Carpini às vezes nem mexia assim com alterações, né? Parecia que demonstrava uma desconfiança nesses atletas que estavam no banco ali. E com os alguns jogadores que foram resgatados e alguns deles até se tornaram titulares, como o caso, deixa eu até colocar na tela, do Alan Franco. O Alan Franco, que era um zagueiro que foi menos usado com o Carpini, é bom a gente até passar para quem está acompanhando que o Carpini teve muito mais jogos que o Zubeldia, né? O Zubeldia tem aí esses 7 jogos, mais o do Milton Cruz são 8 jogos, que está com esse asterisco aí, Zubeldia asterisco, a gente está computando também o jogo do Milton Cruz, que já mas você vê, o Carpini, com 18 jogos do Carpini, 6 o Alan Franco jogou, 5 como titular. Com o Zubeldia já é o contrário, né? 7 jogos dele, 7 como titular do Alan Franco, que tem sido importante, né? Qual que é a principal contribuição, Gabriel, do Alan Franco nessa defesa do São Paulo com o Zubeldia? Bom, acho que a gente tem que entender primeiro a limitação do Alan Franco, né? Alguns torcedores vão gostar mais, outros vão gostar menos do Alan Franco, mas eu sempre falo que o time ele é montado por mais jogadores regulares e médios do que craques, né? Do que jogadores. Você não vai achar um outro Beraldo, tá? Não vai acontecer. Não tem outro Beraldo, não vai aparecer. Talvez pelos próximos 10 anos a gente não ache um outro Beraldo. Não só no São Paulo, tô falando do futebol brasileiro. Tá? E esse é o grande problema que o Carpini teve que solucionar quando ele chegou no São Paulo, que foi a perda do Beraldo. Em relação ao time de 2023, principalmente para o Carpini, essa perda do Beraldo contou muito, porque ele perdeu o Beraldo, ele perdeu o Caio Paulista, o Rodrigo Nestor estava lesionado, ou seja, todo o lado esquerdo do São Paulo desapareceu. A parte que mais funcionou do São Paulo naqueles jogos de mata-mata desapareceu para o Carpini. E ele tentou encontrar soluções e não viu, talvez, no Alan Franco essa grande possibilidade. E o Zubeldia apostou um pouquinho mais no Alan Franco, tá dando esse espaço para ele. Não é a solução definitiva, talvez não, é um jogador que tem as suas limitações, tem as suas deficiências no jogo, mas vem funcionando, vem trabalhando muito bem pelo lado esquerdo do campo, suprindo uma necessidade que talvez o Carpini, apostando em outros atletas, não tenha conseguido suprir. O Diego Costa, por exemplo, não foi bem por aquele lado do campo. A gente percebeu que ele sofreu um pouquinho mais atuando do lado esquerdo do campo. É difícil. O zagueiro canhoto, o zagueiro que joga pelo lado esquerdo, ele é uma peça muito complicada de se encontrar. Porque normalmente, o que acontece muito na base, né, principalmente quando o cara é canhoto, habilidoso, ele não vai ser zagueiro. Ele vai subir, ele vai virar volante, ele vai jogar para a lateral. É raro um jogador com qualidade como era o Beraldo ficar na zaga. Né? Então, como eu falei, não vai achar outro Beraldo, talvez por muitos anos, no futebol brasileiro, não só no São Paulo, mas tem que achar soluções. E aí, trabalhando pequenas peças, peças que trabalhem bem em conjunto, o Zubeldia vem encontrando essa solução, como o Carpini também tentou, mas o Zubeldia apostando um pouquinho mais no Alan Franco do que o anterior treinador. O próprio Alan Franco, em entrevista recente, falou que não jogava porque tinha um craque ali que era o Beraldo, né? Não tinha como jogar com o Beraldo, que é praticamente o Carpini citava ele nas entrevistas como um zagueiro meia.
De fato, muita qualidade do Beraldo e, como o Gabriel falou, vai ser muito difícil encontrar uma reposição. O São Paulino que estiver esperando que o São Paulo consiga repor o Beraldo, acho que pode esperar sentado, né, Gabriel? Um outro jogador aí de um nível parecido na defesa, o que vai ser muito difícil, porque um zagueiro com a qualidade do Beraldo não é zagueiro para jogar no Brasil. O São Paulo teve o privilégio de ter ele por um ano, aí, por um pouco mais, mas de fato, como titular absoluto, por um ano já foi suficiente para ele sair direto para o PSG, né? De fato, é um zagueiro muito acima da média. Exatamente, né? E, Vamos passar. assim, agora nesse momento praticamente titular do PSG, né? Com as lesões que aconteceram, tudo mais no time francês, mas um menino chegar na Europa num time de elite, num time de primeiro escalão, por mais que o PSG tenha mais investimento do que os títulos propriamente ditos em relação à Europa como um todo, né? Não em relação à França. Cara, é um time de primeiro escalão, é um time que tem dinheiro demais e tem muito elenco, pode trabalhar muito com o elenco. Ele assumir a posição, mesmo que por causa das lesões, e assumir da forma como ele vem assumindo, só mostra que realmente o Brasil foi só uma passagem muito curta para ele. De fato, o zagueiro tão jovem, né? Chegar a ser titular assim, é muito raro da gente ver. Acho que outro dos resgates aí do Zubeldia foi o Bobadilha, né? O Bobadilha chegou a ficar um mês sem ser titular do São Paulo, entre aquele jogo com o Ituano e um dos últimos jogos do Carpini. Ele chegou, esse número de 7 jogos está bem maquiado, porque é o que a gente colocou ali, são 2 jogos como lateral direito, uma posição que ele nunca tinha feito na carreira, e que ele fez para quebrar um galho no clássico contra o Santos e depois contra o Red Bull Bragantino. E aí com o Zubeldia, tudo bem, ele coloca o Bobadilha muito pela lesão do Pablo Maia, né? Mas é um jogador que já começava a jogar mesmo antes do Pablo Maia e que tinha sido totalmente esquecido pelo Carpini. Uma contratação com muito potencial. Até numa live no começo do ano eu falei que tinha potencial para ser a melhor contratação do São Paulo no ano. E é um jogador que tem muita possibilidade de ir para a Copa América, muita possibilidade de ir para Olimpíadas e que pode também desfalcar o São Paulo no futuro breve, Gabriel. Como é que você essa volta do Bobadilha aí reaparecendo e indo bem já com o Zubeldia? Eu gosto muito do Bobadilha, eu concordo com você, é um jogador que tem um potencial para ser uma ótima contratação para a equipe. O Bobadilha realmente tem um nível diferenciado para o meio de campo, pelo menos parece que tem. Até com o próprio Carpini, quando ele começou bem, né? Foi entrando aos poucos. Óbvio, a gente tem que traçar algumas coisas. O primeiro ponto você já citou muito bem, que foi a ausência do Pablo Maia. A lesão do Pablo Maia, obviamente, abriu o espaço para o Bobadilha, mas eu consegui enxergar o Bobadilha jogando um pouquinho mais avançado do que o Pablo Maia. Isso até aconteceu com o próprio Carpini, né? O Carpini chegou a utilizar também um pouquinho mais à frente e o Bobadilha acrescenta muito com a bola no pé também, né? Esse é um ponto que acho que talvez o Zubeldia consiga trabalhar mais futuramente, mas ele também acrescenta muito com a bola no pé. Agora, acho que muito por conta da lesão do Pablo Maia, é uma perda para o São Paulo. O Pablo Maia, como o Beraldo é uma perda, obviamente, de um nível muito acima, o Pablo Maia também é de um bom nível e é uma perda difícil de você recuperar. Tem até alguns jogadores da base ali que podem até aparecer em algum momento nessa posição do Pablo Maia, mas o Bobadilha pegou esse espaço e é um jogador que tem talento, tem toda a questão de adaptação também. A gente tem que lembrar que com o Carpini estava no começo da adaptação do Bobadilha ao futebol brasileiro, ao Brasil, né? Tem todas essas questões. Quem ainda não leu, um livro que eu posso recomendar, leia. Soccernomics é um dos melhores livros que tem sobre a nossa área, que é o futebol, e ele fala muito sobre essa questão de como mudar de país e mudar de liga requer uma adaptação e às vezes, muitas vezes requer um tempo. São raríssimos os casos em que você vai chegar num outro país, numa outra liga e rapidamente estar 100% adaptado jogando no nível que você precisa jogar. Então acho que também tem esse ponto. Faço uma meia-culpa do Carpini aqui nessa, acho que a situação, o situacional agora pede muito mais o Bobadilha do que pedia anteriormente e acho que ele tem muito mais condição agora também do que ele tinha alguns meses atrás. Mas você acha que faltou um pouco de oportunidade para ele na época do Carpini, Gabriel? E como é que você vê o Bobadilha em campo? A gente tem visto ele atuando mais como primeiro volante, apesar dele já ter vindo para o São Paulo como segundo volante, né? Como é que você vê ele para o futuro do São Paulo? Assim, ele é melhor que ele seja um primeiro volante ou é melhor que ele volte a atuar como segundo volante? Eu gosto muito mais dele como segundo volante. Eu acho que tem uma capacidade melhor ali com a bola no pé, acho que trabalha muito bem isso. Nos poucos jogos que teve com o Carpini, quando jogou um pouquinho mais avançado, ele foi bem, cara. Aliás, desde a estreia, né? A estreia dele já tinha sido razoavelmente boa. É um jogador que tem uma qualidade com a bola no pé, então eu quero ver ele um pouquinho mais avançado. E sim, para mim faltou com o Carpini, não por ele ser um jogador de qualidade só, por enxergar a qualidade nele e estar em processo de adaptação,
mas porque o Carpini tinha uma deficiência muito clara no time, que era o meio de campo. O meio de campo do Carpini era extremamente espaçado, e isso é o que mais incomodava. O Carpini tentava trabalhar um jogo de toques muito rápidos para chegar até a meta, só que não tinha aproximação no meio de campo para que esses toques acontecessem num curto espaço, ou seja, num espaço mais curto. Eram passes mais longos, passes mais diretos, justamente porque faltava meio de campo. E aí peças de meio de campo não foram utilizadas para tentar suprir essa ausência não, né? Essa falha tática da equipe do Carpini. E outro jogador que começou a aparecer justamente nesse meio campo que a gente falava agora é o Galopo, né? O Galopo jogou mais com o Carpini, a gente tá vendo 11 jogos dele, 6 como titular, com o Zubeldia 7 jogos, lembrando sempre do recorte de 18 e 7 jogos com o Zubeldia, quando a gente coloca esse asterisco, é computando o jogo com o Milton Cruz, então 8 jogos do Zubeldia, o Galopo só não participou de um, mas acho que a grande diferença do Galopo, né, Gabriel, é o posicionamento. O Galopo sempre falou que ele não gosta de atuar como um ponta, não gosta de atuar como um falso 9, que ele prefere atuar como um camisa 8 ou como um terceiro homem de meio. E ele vem atuando mais dessa forma com o Zubeldia. A gente viu ele atuando num 4-1-4-1 pelo lado direito, fazendo uma dupla ali com o Eric, e uma coisa que rendeu principalmente contra o Águia, lá em Marabá, né? Não em Marabá, o Águia de Marabá, o jogo que foi em Belém. Como você vê essa volta do Galopo à posição que ele gostaria de atuar? Você gosta dele nessa função, Gabriel? Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, né, Éder? Porque o Galopo diz que prefere atuar como segundo volante ali, terceiro homem de meio, mas desde que ele chegou no São Paulo, tem muita dificuldade de enxergar ele nessa função rendendo. Né? Todas as vezes que ele ficou afastado da área foram os piores rendimentos do Galopo, e com o Zubeldia não tem sido diferente. Tá? Ele tem tido oportunidades com o Zubeldia, mas eu não vejo ele render nessas oportunidades o futebol que a gente espera dele. Até com o Carpini, quando ele jogou mais próximo da área, eu acho que ele rendeu melhor do que ele está rendendo neste momento, até no início dele com o Carpini. Também outra coisa que a gente tem que lembrar, né, o retorno de uma lesão gravíssima do Galopo, ou seja, tem um tempo até ele poder atuar, realmente ter condições físicas de atuar no melhor rendimento dele e por mais tempo em campo, mas ele volta muito bem com o Carpini. O início dele com o Carpini é bom. Eu até fiz um tweet na época falando que, pô, é um baita reforço para o São Paulo se o Galopo voltar a atuar no ritmo que ele atuou logo, né, no início, antes da lesão, e se ele atuar nesse ritmo agora com o Carpini é um ótimo reforço, mas ele não conseguiu manter esse ritmo, e quanto mais afastado da área, menos ele rende, na minha opinião. Acho que ele mais próximo da área, ali como na função quase que faz o Luciano hoje, né, que também não tem rendido nessa função, tem muita dificuldade para se encontrar naquela região do meio de campo. Acho que quanto mais próximo da área, melhor para o Galopo. É uma questão aí, tipo, muito mais complexa, porque ele se vê de uma forma que, olhando o jogo, não só eu, acredito que muitas pessoas têm dificuldade de enxergar ele. Se ele acredita tanto nele como segundo volante, a gente tem que dar o voto de confiança, porque ninguém conhece o futebol do Galopo igual o Galopo conhece. Mas toda vez que ele atua mais perto da área, que ele teve mais próximo de finalizar, mais próximo de construir o ataque, ele foi melhor do que como um jogador ali próximo do meio de campo. Ele não tem tanta essa construção de vários toques na bola, de conduzir a bola, de carregar a bola, mas quando ele está próximo da área, ele gira rápido, ele finaliza bem, ele tem uma movimentação rápida, ele próximo da área, como seria um meio ofensivo ou um segundo atacante, me parece render muito mais do que ali no meio de campo, como um volante, como um jogador com obrigação de marcação e de construção da jogada desde o início. Seria então mais um acerto do pai Rogério Ceni, né? Com ele para atuar mais próximo da área e o Rogério colocou ele até de falso 9, né? Mas colocou ele para atuar mais próximo da área. O Galopo acho que entra muito bem na área, né? Até os jogos que ele atuou ali mais recuado, a gente viu ele entrando na área cabeceando, a gente viu ele pisando bem na área e é um cara que finaliza bem, né? Inclusive Então a perdeu gente o tem gol que de ver. cabeça no último jogo, né? Perdeu o gol, ele tá sozinho Exato. na área, ele cabeceia mal, né? Acaba cabeceando em cima do goleiro, mas ele tá muito bem posicionado para aquele lance. E um acerto do Rogério que nem queria, né? O Galopo. Ele fala que se tivesse dinheiro para investir, investiria em outro jogador. Não era exatamente o jogador que ele estava precisando naquele momento. Vamos passar mais um dos resgates do Zubeldia, e esse acho que é um resgate muito importante. É o Patrick, o lateral esquerdo, Patrick Lanza, com passagem por todas as seleções de base, e que oscilou muito já, muito assim,
é difícil definir muito, né? Mas para a torcida jogar um jogo mal já é muito. Né? Parece que existe uma paciência muito curta com os meninos lá de Cotia. O Patrick subiu, fez alguns jogos bons, outros jogos ruins, fez uns jogos tímidos, o que é normal para a idade, um cara que tem poucos jogos no profissional. E ano no começo, o Wellington era o cara que tinha mais minutos como jogador do São Paulo, muito porque não se acreditava no Patrick como um titular da posição, um cara que poderia ali revezar com o Wellington e ter mais minutos em jogos importantes, e o Zubeldia chega e fala, não, se jogou em todas as seleções de base, tem qualidade para jogar no São Paulo sim, coloca o Patrick para jogar, ele tem 3 jogos, os 3 como titular, que já é 270 minutos, que é muito mais do que teve com o Carpini, e inclusive jogos de Libertadores, né? Foi titular em jogos de Libertadores, então o Zubeldia vem insistindo em colocar o Patrick, e até acho que ele tem oscilado, mas tem oscilado mais para o lado positivo, Gabriel. O que você acha desse novo momento do Patrick e do Zubeldia colocando cada vez mais ele em campo? O Patrick ele é um caso muito interessante desde as categorias de base, né? Ele é um jogador extremamente técnico, ele tem muita qualidade técnica, com a bola no pé, ele trabalha muito bem, ele tem uma consciência tática muito interessante, e por isso que ele fez parte de tantas seleções de base. E um detalhe sobre o Patrick é que ele fez parte das seleções de base, mesmo sendo um jogador de ano ímpar. Ou seja, é raro de acontecer, tá? Porque, só para deixar claro, né, explicar porque as seleções são montadas por jogadores de anos pares. Né, sub-15, sub-17 são jogadores de anos pares que costumam jogar, por quê? Porque os torneios são de 2 em 2 anos. Então, os jogadores de anos ímpares raramente conseguem chegar nas seleções de base. O Patrick não. O Patrick é um jogador de ano ímpar que ficou na seleção de base. E isso é raro de acontecer. Eu tenho, óbvio, acho que o Patrick tem algumas deficiências no jogo dele, o que é natural, mas o principal do jogo dele, que às vezes falha, é o mental. Ele teve essa dificuldade na transição do sub-17 para o sub-20, foi uma dificuldade muito clara dele, de lidar com o mental, principalmente nos grandes jogos. E esse trabalho do Zubeldia me agrada, porque ele tá dando confiança pro Patrick. Ele tá falando, não, cara, você tem bola para jogar no São Paulo. Senão você não tinha sido seleção, você não tava aqui há tanto tempo já em Cotia. Você tem bola, confia em você. Então dá esse moral para ele. Até acho que o Moreira, atuando improvisado pelo lado esquerdo, talvez seja uma solução mais segura do que o Patrick neste momento. Né? Até falei sobre isso na época do Carpini, continuo concordando com isso. Só que chegou num momento de exaustão do Wellington, né? Uma hora o Wellington ia sucumbir, não tem como você manter o mesmo ritmo jogando tantos jogos na posição que ele joga. Talvez um meio-campista que não se movimente tanto, ou um atacante que também tem uma posição um pouquinho mais parada, suporte isso. Um lateral como o Wellington, que tá lá em cima, e tá aqui na defesa, e tá lá no ataque, e volta pra defesa, e tem que marcar, e tem que cruzar, e tem que fazer ultrapassagem, tem que ajudar na construção do jogo. Não dá, cara. Não tem como você jogar tantos jogos como o Wellington jogou. Foi um exagero no início da temporada e, obviamente, por conta desse exagero no início da temporada, o Zubeldia também se vê obrigado a dar um certo descanso para o lateral, que também é made in Cotia, né? O Wellington, nascido em 2001, jogador aí de Cotia também, que teve um início muito bom no São Paulo e tem oscilações que são naturais, tudo isso cobrindo, mais uma vez, a ausência do Caio Paulista, né? E aí a gente fala de novo daquele lado esquerdo do São Paulo, que foi deteriorado após a passagem do Dorival Júnior com a saída do Caio Paulista, a lesão do Rodrigo Nestor e a saída do Beraldo. É verdade. E só para, se alguém não conseguiu entender direito essa questão dos anos pares, é bom a gente lembrar que a base tem o sub-15, depois vai para o sub-17. Então, geralmente, o jogador que tem 15 anos, jogou no sub-15, ele sobe para o sub-17, o primeiro é considerado o ano ruim, não é o ano bom dele. Por quê? Quando o jogador tem 16 anos para 17 de maturação muito grande. Então, um jogador que tem 16 anos e está jogando já no seu primeiro ano na categoria sub-17, provavelmente é um talento absurdo para a base. Por isso que a gente muito fala, quando o jogador é do sub-17 ainda e já está jogando no sub-20, é um talento muito grande, é uma etapa pulada muito grande, muito por causa desse nível de maturação. O cara que tem 17 anos vai ser mais franzino, vai ter um pouco menos de mental, comparado a um jogador sub-20. Então é isso que a gente está falando, bom e do ano ruim, o ano par e o ano ímpar. Como os torneios são de 2 em 2 anos, pega sempre esse ano par e o ano ímpar fica mais difícil de jogar. Vamos passar para mais um Made in Cotia, já que a gente está nessa vibe. O Rodriguinho, que não entrou em campo com o Carpini, e com o Zubeldia já tem 4 jogos aí, sempre entrando do banco de reserva, somando 76 minutos. E é um cara que
tem demonstrado, ainda tem oscilado, mas é um cara que tem tido mais chances. O Rogério Ceni apostava muito nele, né, Gabriel? O que você acha, ter visto do Rodriguinho? Onde você acha que é a posição dele para esse São Paulo do Zubeldia? Sou fã, tá? Eu vou ter que declarar aqui que sou fã do Rodrigo Ruendra, o Rodriguinho. Para mim, o melhor jogador da geração 2004 de São Paulo, né? Ele que é nascido em 2004, o melhor jogador daquela geração, sempre foi o grande destaque, sofreu muito com lesões na base e sofreu com lesões também no time profissional. Ele até tem aquele jogo muito bom, né? Ele entra, faz o gol, ainda na época do Dorival, né? Ele faz aquele golaço, depois ele tem a lesão, aí fica machucado um tempo. O São Paulo não fala muito sobre a lesão, deixa a gente também no escuro em relação à situação física do Rodriguinho, e agora ele finalmente voltando a ganhar minutos, e isso pesa muito num ponto que o Zubeldia já falou, né? O Zubeldia fala sobre a base do São Paulo com um gosto, né? Parece que ele fica encantado com o que ele tá vendo em relação à base do São Paulo e vem dando oportunidades. Eu acho que o Rodriguinho é um jogador que merecia oportunidades, e para mim, para jogar ali pela meia esquerda vai ser um diferencial para o São Paulo, até talvez na posição do Nestor. Eu acho que o Nestor tem uma qualidade de cadência de jogo e de força no jogo dele diferente do Rodriguinho. O Rodriguinho, a bola gruda no pé dele, ele tem um driblezinho curto, são rápidas mudanças de direção e passes, geralmente mais aquele passe enfiado, né? Aquele passe que vai, aquele passe direto. Se você joga FIFA, é aquele passezinho com triângulo, tá? Apertou com triângulo, às vezes R1, triângulo para ir mais forte. Esse é o tipo de passe que o Rodriguinho costuma servir e finaliza bem de fora da área. Até acho que ele é um jogador um pouquinho mais veloz do que o Nestor. O Nestor tem mais cadência e ele um pouquinho mais de velocidade. Mas ele pode cair ali pela meia esquerda e ajudar muito o São Paulo em uma situação que ficou carente, principalmente após a lesão do Rodrigo Nestor. O Beldia até falou que precisa treinar esse último passe, né? E talvez o Rodriguinho seja um desses caras que, com mais tempo de jogo, com mais maturidade, mais à vontade no profissional, consiga dar esse último passe tão raro, né? No futebol brasileiro, sempre é o problema do último passe, o último passe, o último passe. Eu vejo o Rodriguinho com potencial para isso também. Inclusive, a gente publicou no All Sport, para quem acompanha, já leu a matéria, que o Rodriguinho é visto como um gênio dos treinos, que o Zubeldia estava super encantado com ele, com a atuação dele no treinamento, e por isso que ele começou a ganhar mais tempos no time profissional e nos jogos, né? Mas também o que eu ouvi é que outros técnicos também tiveram a mesma impressão do Rodriguinho no começo, o Crespo, o Rogério Ceni, e depois em campo o Rodriguinho ainda não conseguiu repetir as coisas que ele faz no treinamento, mas é muito da idade, né, Gabriel? Ainda tem pouca cancha de profissional, é um meninozinho ainda, no último passe é difícil de você encontrar, então é natural ainda que ele não apresente tudo que consegue mostrar no treino no jogo, não é? Completamente natural, ainda mais com as lesões que ele teve, tanto nas categorias de base, como já no time profissional de São Paulo. É completamente natural. As pessoas têm que entender que o jogador de 17 anos que sobe, que joga bem com 17, 16 anos, ele não é parâmetro. Ele não pode ser parâmetro, não pode ser sarrafo para nada. Porque aquilo é uma coisa muito fora da curva, precoce. Às vezes o jogador pode nem ser tão talentoso, mas ele é tão precoce que ele consegue fazer com 16, 17 anos o que ele só poderia fazer com 20. Não é o caso de nenhum dos meninos de 16, 17 anos que está jogando hoje, falando no rival do São Paulo, né, no Palmeiras, que é o Estevão Hendrick. Ali também não só são precoces, eles são realmente absurdamente talentosos, jogadores que a gente vai ver. A gente já sabe que a gente vai ver no Real Madrid daqui a pouquinho, falta pouco menos de um mês aí, né, para a gente ver a passagem do Hendrick para o Real Madrid. O Estevão certamente a gente vai ver na Europa em pouquíssimo tempo também, vendido por um valor absurdamente milionário, talvez até que está maior até do que do próprio Hendrick. Não é parâmetro, isso não acontece sempre. Aconteceu com eles dois, aconteceu com o Neymar, o Vitor Roque mais ou menos, já tinha 18, na verdade, o Vitor Roque quando chega Sim. a despontar de fato no Atlético Paranaense, é raro, cara, não vai acontecer. Então quando você vê um menino de 20, ele ainda é novo. Parece que não, porque criou-se essa mística de que com 17, 18 você já tem que estar pronto. O menino de 20 anos ainda é novo. Principalmente no caso do Rodriguinho, que é um jogador que tem o talento, ele tem a qualidade com a bola no pé, mas você vê nitidamente que fisicamente ele ainda está um pouquinho abaixo, até pela sequência de lesões que ele teve na base. Mais uma vez, quem acompanhou o Rodriguinho na base viu que ele perdeu muito tempo com lesões na base. Mas sabe quem já perdeu muito tempo com lesões na base também, Éder? E depois deu muito certo? Lucas Moura. Lucas Moura perdeu praticamente o sub-15 todo com lesão. O Bruno Petri, que foi treinador dele na época, me falou sobre isso, sobre colocar ele na final do sub-15, que ele acaba ganhando no campeonato estadual, justamente porque via talento nele e ele tinha perdido o ano praticamente inteiro, então era bom ele ter esse tempo.
depois no 17 de novo teve dificuldade, e o Rodriguinho também, óbvio que são jogadores completamente diferentes. O Lucas Moura é muito veloz, fisicamente, cresceu muito no sub-20, são jogadores muito diferentes. Mas, se você parar para pensar, o Lucas, em 2012, que é o último ano dele no São Paulo, é o ano que ele faz 20 anos de idade. O Lucas era mais precoce ainda que o Rodriguinho. Mas o Rodriguinho tem muita qualidade. Não, de novo, não tem nada a ver em características com o Lucas. O Rodriguinho é um jogador que retém a bola, que tem um drible curto, não tem o arranque que o Lucas tem, nem vai ter, não tem a velocidade do Lucas, nem vai jogar na mesma posição que o Lucas, mas para jogar ele no meio, como meia esquerda, mais próximo do Nestor, eu acho que tem muita qualidade. E aí é uma coisa para a gente lembrar, cada posição tem um tempo de maturação, tem que lembrar sempre muito bem disso. Os pontas e os alas, né, os pontas e os alas geralmente maturam muito mais rápido, porque o jogo deles, apesar de ser físico, não tem tanta trombada com os zagueiros. Eles têm que ter a velocidade, eles têm que ser leves. Então eles conseguem render muito mais rápido. Os meias têm que prender a bola, têm que brigar por ela, têm que reter a posse, têm que sair da jogada, têm que criar corpo. Então demora um pouquinho mais. Os centroavantes, então, nem se fala. Eles vão brigar literalmente corpo a corpo com os zagueiros. Né? E os zagueiros e goleiros, então, que são as posições que mais demoram para maturar no futebol, vocês também já estão acostumados a falar. Então, sempre lembrar tudo isso em consideração. 20 anos, apesar do que diz a cultura popular atual, não é tarde, não tá velho, o jogador não passou da idade, ele tá extremamente novo ainda. Infelizmente, a nossa cultura de não ter o sub-23, de não ter o super-20, criou essa narrativa na cabeça das pessoas que se passou dos 20 anos de idade não serve mais para jogar futebol profissional em elite, e isso é completamente irreal. É verdade, concordo totalmente contigo, Gabriel. Paciência, pessoal. Paciência, torcedor do São Paulo, principalmente com os meninos made in Cotia, que são eles que vão carregar aí financeiramente o São Paulo nos próximos anos. Então, criticar e queimar o jogador com 20 anos não faz bem nenhum para o próprio clube que você torce, né? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Gabriel, obrigado pela participação. A gente volta numa próxima, quem sabe na semana que vem já, com mais alguma análise tática aí do Tricolor. Se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.